chamado de Deus é para potencializar suas habilidades. O chamado de Pedro e André, para mim, simboliza que as nossas habilidades serão sim usadas para o reino de Deus. O convite de Jesus não é para ignorar a nossa vida por completo anterior, não, é simplesmente para ignorar o pecado que a gente cometeu. Mas aquilo que nós construímos de habilidade, vamos usar, porque é através dela que Jesus vai se manifestar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, o Victor Godoy. Desde já, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. Você que está gostando desta série, este é o nosso segundo episódio. E sem mais perda de tempo, eu quero apresentar para você este conteúdo que eu separei com muito carinho. A gente vai falar hoje dos primeiros chamados de Jesus. Foi simplesmente Pedro e André. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus encontra eles na praia e tem aquela famosa frase dita: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens". Tem algumas coisinhas que me chamam a atenção e uma das premissas desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa sobre o convite de Jesus, é entender as condições das pessoas da qual ele chamou, entender o contexto. E uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse versículo, ou nesse convite para Simão Pedro e André, eu perguntei assim, quais eram as características de um pescador? Porque, por que isso me fez pensar isso? Porque Jesus chamou eles, não simplesmente assim, me segue. Não, ele chamou e usou da sua profissão um argumento para colocá-los na missão de Jesus. Eles eram pescadores e Jesus falou assim, vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E isso, se Jesus fez isso, ele não ignorou as habilidades de um pescador. Ele não ignorou os talentos que eles tinham em mãos. E aí eu fui estudar e fui analisar quais eram as características de um pescador na época de Jesus. Primeira coisa que eu acho que é padrão até hoje é paciência. Para você ir lá, jogar a vara e ficar lá esperando o peixe vir. Mas também tem a parte da resiliência. Então, os pescadores tinham que ser extremamente pacientes, esperando longas horas para que os peixes fossem atraídos às redes. E eles também precisavam de resiliência, enfrentando condições adversas no mar, desde tempestades até noites longas e frias. Então, essa é uma primeira característica do pescador de Jesus na época. A segunda é força física e habilidade manual, porque para pescar é um trabalho árduo, exige força para você lançar a rede e depois um trabalho manual para você cuidar da rede, limpá-la e precisar fazer alguns ajustes. Então, força física e habilidade manual. Terceiro, conhecimento do mar e observação. Os pescadores precisavam de um profundo conhecimento do mar, incluindo os padrões de vento e melhores áreas para pescar. Eles eram observadores atentos, capazes de ler o ambiente natural e entender os sinais do mar para saber onde e quando lançar as redes. Olha só que interessante. A terceira, para mim, essa daqui é uma das melhores, tá? Conhecimento do ambiente. Isso é maravilhoso. Eu vou falar delas com mais calma durante o vídeo. A quarta, obviamente, trabalho em equipe. Então, as pescas, muitas vezes, precisavam de um esforço comunitário, porque através da quantidade dos peixes que eles pegavam, eles precisavam de ajuda para recolher as redes, para limpar, para ajustar. Então, ou seja, era um trabalho em equipe que dependia deles. E baseado nesse contexto, nesses 4 pontos das características do contexto ali do pescador na época, eu entendo que Jesus ele não vai ignorar as nossas habilidades. O chamado que ele fez para Simão Pedro e para André não foi um chamado tipo assim, larga tudo que você tem somente, assim, larga tudo, deixa tudo do que você fez até aqui para trás. Não. Jesus ele quer usar as habilidades, as competências que eles tinham. Ele falou assim, eu vou pegar tudo isso que vocês têm de habilidade a partir de agora, só que ao invés de você pescar peixes para vender, vocês vão ser capazes de atrair pessoas para cumprir
o chamado que elas têm. Vocês serão capazes de reunir muitas pessoas e vocês vão trabalhar essas pessoas. Vocês vão cultivar essas pessoas. E outra, uma das coisas que me chama a atenção é a resiliência e a paciência, porque o ser humano não é fácil. O ser humano é uma pessoa complicada. O ser humano é uma pessoa difícil. E uma pessoa que segue a Jesus, uma pessoa que é convidada a estar com Jesus em uma caminhada, em um propósito, em um chamado, seja lá como você queira definir isso, precisa entender que pessoas são pessoas. As pessoas não são previsíveis. As pessoas sempre vão nos dar uma surpresa. Então Jesus não queria descartar aquelas habilidades. Ele falou assim, olha, a gente vai usar essa habilidade de uma outra maneira, mas eu preciso dela, para que vocês tenham paciência em cultivar. Tanto que Pedro foi incumbido por Jesus a apacentar as suas ovelhas. Mais para frente Jesus vai falar sobre isso. Se você ler os evangelhos, você vai ver essa parte. Então, assim, a primeira característica aqui do chamado de Jesus é para que nós tenhamos paciência e resiliência para lidar com a obra, com a missão, com o que Jesus está construindo. Então, se você não tem essa habilidade, comece a trabalhar paciência e resiliência. A segunda, a força que eles tinham, a habilidade manual, traduzia na força moral e espiritual necessária para suportar os desafios e as perseguições. Entende que você enfrentar condições adversas, você enfrentar situações complicadas, vai treinando você a ser uma pessoa mais forte emocionalmente. Porque pensa só, eles não saíam para pescar e pegavam grandes quantidades de peixe todos os dias. Não, eles também tinham que lidar com a escassez, com não pegamos nada hoje. Então essa força moral e espiritual, claro que aprendendo com Jesus, também ia ser necessário para suportar as perseguições, para suportar as adversidades. Então é muito importante também a gente entender que com Jesus vamos ter perseguições. Com Jesus, no chamado, vamos precisar dessa habilidade de lidar com as pessoas falando mal de nós, com as pessoas nos rejeitando, com as pessoas fazendo o mal para nós. E isso é uma habilidade importante para se cultivar. A terceira habilidade, que é o conhecimento e observação, agora, no caso eles conheciam o mar, agora aplicados ao entendimento das necessidades espirituais das pessoas e a identificação das oportunidades para compartilhar a mensagem de Jesus. Na época, Jesus tinha que tomar até um certo cuidado com a aglomeração, porque as pessoas perseguiam ele, querendo matá-lo, querendo prendê-lo. Então eles precisavam entender como que eles iriam lidar naquele ambiente. E eu acredito que a gente também hoje não é assim simplesmente falar de Jesus. A gente precisa entender o ambiente, a gente precisa saber se o ambiente está preparado para a mensagem, se o ambiente não está preparado para a mensagem, se é hora de se calar, se é hora de falar, se é hora de ir à luta ou se é hora de se aquietar. Se a gente não tiver essa habilidade, muito difícil nós seremos assertivos com a mensagem de Jesus. Porque não adianta só falar, gente. Não adianta. Você precisa ter algo muito alinhado, algo muito sincronizado para que a mensagem chegue. Não é simplesmente abrir a boca e falar. Essa habilidade que eles tinham, Jesus queria muito para analisar esse ambiente. É o momento certo? É a oportunidade certa? Porque se não fosse a oportunidade certa, iria causar mais confusão do que benefícios. Então a gente precisa sim entender isso, ter esse conhecimento, ter essa análise do ambiente. E a quarta, que já fala por si só, que é o trabalho em equipe, que continuaria sendo vital para eles, já que a propagação do evangelho seria um esforço coletivo e não individual. Na nossa vida com Jesus, no nosso chamado, a gente vai precisar sim aprender a trabalhar com pessoas. Se a gente já precisa ter essa habilidade naturalmente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a missão de Jesus, com o chamado de Jesus, muito mais. Porque, mais uma vez, eu volto lá a falar das pessoas. As pessoas são pessoas não são previsíveis. Você acha que a pessoa pode, ela tem uma tendência a agir daquela maneira, mas se naquele dia alguma coisa mudou com ela, você não sabe, você não tem conhecimento. Então a gente precisa dessas habilidades nesse chamado. O chamado de Pedro e André, para mim, simboliza que
as nossas habilidades serão sim usadas para o reino de Deus. Aquilo que nós conquistamos até hoje, seja de forma de conhecimento, seja habilidade técnica, seja uma moral, a gente pode transformar para usar em benefício do chamado, em benefício do convite. O convite de Jesus não é para ignorar a nossa vida por completo anterior, não, é simplesmente para ignorar o pecado que a gente cometeu. Mas aquilo que nós construímos de habilidade, vamos usar, porque é através dela que Jesus vai se manifestar. Então, através disso, a gente pode carregar uma mensagem muito poderosa e entregar de maneira assertiva. Aí umas outras características também que Pedro, ele tinha, que aí eu posso colocar aqui como um conteúdo bônus. Pedro, em particular, era um líder, que a gente vai ver depois que ele se tornou um dos apóstolos e Jesus, como eu falei no vídeo aqui, falou para ele cuidar e apacentar as suas ovelhas. Então ele era a liderança e a influência é algo que vai motivar. Se nós temos uma influência e todos nós podemos influenciar pessoas, vai motivar as pessoas a seguir o convite de Jesus. A outra é coragem. Ele tinha muita coragem. Pedro, tanto quanto Pedro quanto André, tinha coragem para enfrentar o mar e as incertezas. Agora, eles vão ter iniciativa para sair falando de Jesus. Eles vão ter coragem para enfrentar as perseguições. Aqui eu vejo habilidades técnicas, o que a gente chama de soft skills e hard skills. Eles têm habilidades de caráter. A coragem, a liderança, a influência, a persistência são habilidades de caráter. Agora, o trabalho manual, o saber lidar com as emoções, isso são habilidades que a gente cultiva. Mas Jesus viu neles caráter, de falar assim, olha, esses caráteres bem alinhados, essas pessoas com caráter bem alinhadas, elas podem fazer um estrago, elas podem salvar muitas vidas, elas podem acabar com os projetos do inimigo. Então, eu quero que você entenda que Jesus está convidando você para um chamado, mas não ignorando as suas habilidades, não ignorando o que você tem a oferecer. Ele quer potencializar de maneira assertiva o chamado dele na sua vida, através das suas habilidades de caráter, através das suas habilidades técnicas. Jesus não está invalidando. Viver com Jesus não é viver invalidado do que você já construiu até hoje. Não, é simplesmente, como eu falei no primeiro vídeo, é um redirecionamento da nossa vida para os objetivos que precisam ser alcançados. Então, em resumo, Jesus viu em Pedro e André um potencial de transformar as habilidades que já tinham em ferramentas poderosas para o seu chamado. Ele não vai ignorar quem você é, muito pelo contrário, ele vai potencializar. E ele os chamou para uma missão que aproveitaria ao máximo as suas qualidades, fazendo deles líderes espirituais e pescadores de homens para o reino de Deus. Então, quero que você fixe bem isso. O chamado de Deus é para potencializar suas habilidades, para que ele converta tudo isso em benefício do reino. Se você curtiu essa mensagem, se você curtiu essa reflexão, eu já quero que você curta esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, manda para uma pessoa que eu ficarei muito feliz e muito grato. Você vai estar me ajudando demais, demais. Fechou? Muito obrigado, até o próximo vídeo e é nóis.